Você e eu estamos estudando a série SOT.32, Refutação contra Reperder-se. Ela está no canal youtube.com/c/ssttteo, na playlist criada Soteriologia 2. Então agora você e eu vamos estudar juntos a videoaula SOT.32 Refuto da Reperdição. Isso é, vamos estudar as passagens que os objetores da bendita doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, esses objetores eles tentam alegar que há contradição na Bíblia e que em alguns locais Deus diz que a salvação pode ser reperdida e reganha, reperdida e reganha, etc. Então vamos ver agora passagens que na realidade eles usam como uma tentativa de objeção, mas são passagens que falam de disciplina da parte de Deus. As passagens principais que eles usam são Romanos 14, 23, Romanos 8, 1, 1 Coríntios 11, 29 e 1 Timóteo 5, 12. Isso eu adaptei a partir de um livro do Dr. H.L. Willmington, Guide to the Bible. De mais de 114 versos claros e explícitos, já provamos que, ao menos para nós, os verdadeiros crentes dessa dispensação das assembleias locais de convertidos gentios, Deus garantiu que, uma vez que a pessoa é salva, permanece sempre salva, porque é Deus que preserva a salvação. Essa salvação é preservada pelo poder e fidelidade de Deus. Mesmo que na terra nós fraquejemos e sejamos disciplinados e no céu percamos alguns galardões, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Veremos então esses passagens que eu falei. A primeira é Romanos 14, 23, depois 8, 1, depois 1 Coríntios 11, 29 e 1 Timóteo 5, 12. Bem, essas passagens estão no grupo de capítulos da Bíblia, que começam em Romanos, vão até Filemon, depois salta para Apocalipse 1, 2 e 3, e partes de Apocalipse 22, que são passagens endereçadas a igrejas de convertidos gentios. Esses livros são expressamente endereçados, como se houvesse um envelope e viesse de Deus, o Espírito Santo, para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto, para a igreja da Galácia, para a igreja de Éfeso, etc. São livros endereçados, capítulos endereçados especificamente a igrejas. Então, isso nos inclui, e é sempre muito fácil distinguirmos pelo contexto se uma passagem isolada nesses capítulos se refere ou não a salvos das nossas igrejas de gentios convertidos, ou se explícita e claramente elas afirmam ou não que nós, os crentes, podemos perder a salvação. É muito fácil olharmos no contexto e distinguirmos. Então, a primeira passagem é Romanos 14, 23, que eu vou ler. Aquele, porém, tendo dúvidas, está falando de um crente que tinha dúvidas sobre se devia comer certas comidas ou não, para não ofender outros. Recomeçando, aquele, porém, tendo dúvida, ele, se comer, tem sido condenado, porque não come proveniente de dentro da fé. E tudo que não é proveniente de dentro da fé, pecado é. Então, nota, o assunto é um crente comer certos alimentos, e que tem uma certa dúvida se deve comer ou não, para não ofender os mais fracos, particularmente os judeus e os fracos ex-judeus recém-convertidos. Outra passagem é a primeira coisa. Vê aqui, nota que não está falando em salvação eterna. Aqui não está falando em ir para que um crente pode arriscar ir voltar a ser condenado ao inferno. Está falando no assunto aqui, comer ou não comer certas comidas. E nem sempre a palavra condenado se refere à condenação para a condenação eterna. Se eu digo esse vestido, o pai condenou o vestido da filha. Está dizendo que ele não recomendou aquele vestido.
se um professor diz, olha, eu condenei o aluno a refazer a disciplina. Não está falando de salvação eterna. Aqui, o contexto todinho aqui não é de salvação e perdição, céu e inferno, vida eterna ou perdição eterna, de maneira nenhuma. Está falando aí da ética, de comer ou não comer a carne para não ofender os outros. Outra passagem também vai ser semelhante. 1 Coríntios 11, 29, porque aquele que está comendo e bebendo de maneira indigna, está falando da ceia do Senhor. Então, se o modo de comer, de beber, comer o pão e beber o suco da uva, é um modo indigno, com espalhafato, com carnalidade, isso é errado. Não está falando aqui que a pessoa é indigna, tem algum pecado escondido, porque todos nós temos algum pecado. O que temos que fazer na hora da ceia, se o Espírito Santo me chamar aquilo a atenção, e é um pecado que nós nunca pedimos perdão, então nós concordamos, Deus, o Senhor tem razão, eu me arrependo, quando eu sair daqui, eu vou pedir perdão se eu ofendi alguém, se puder eu vou fazer reparação, e depois a pessoa participa da ceia. Agora, se você diz, não larga esse pecado de jeito nenhum, então você não deve participar da ceia. Mas aqui o versículo está falando, é um advérbio, a maneira de comer a ceia, se essa maneira for indigna, traz condenação para si mesmo. Não é que vai para o inferno, mas é reprovado, é censurado. Então vamos ler o versículo de novo. Porque aquele que está comendo e bebendo de maneira indigna, condenação para si mesmo, come e bebe, não discernindo o corpo do Senhor. 1 Timóteo 5, 11, 12. Está falando de senhoras que enviuvaram, ficaram desvalidas, o marido morreu, não tinha filho que pudesse ajudar a sustentá-la, não tinha ninguém, estava sozinha no mundo, já mais velha, perdendo as forças, a mulher não pode fazer o que o homem faz na agricultura, não pode caçar, não pode fazer, não tem a força física para fazer essas coisas, ia ter dificuldade no sustento. Então essas mulheres desvalidas, sem ninguém para ajudar, a igreja dava o sustento, o alimento. Mas nessa passagem, Paulo está dizendo, através de Timóteo, as viúvas mais jovens, porém, rejeita. Porque tão logo houver se deleitado ociosas e restrições contra o Cristo, então para casar elas se determinam, tendo já sentença condenatória, porque a primeira fé delas abandonaram. Não está falando aqui de salvação eterna, não está falando aqui de céu versus inferno. O assunto é outro. E a palavra condenação não significa sempre condenação da alma e do espírito para a eternidade no inferno. Está falando que a conduta da mulher que é viúva e que tinha um sustento, se enchia de carnalidade, e botava na cabeça dele, eu vou casar, vou arranjar um homem, eu não posso viver sem homem, eu quero um homem. Então a Bíblia diz que não é conveniente sustentar as mulheres que ainda têm bastante força, deixar elas trabalhar a costura, fazer alguma coisa. Então a palavra fé não devemos entender que se refere a viúva recasar e perder a fé em Cristo. Isso seria ridículo. Que absurdo. Paulo não está dizendo que se a viúva recasar, perdeu a fé em Cristo e vai ser condenada. Isso é um absurdo. Ademais, tudo na Bíblia indica que a verdadeira fé no verdadeiro Cristo não pode ser perdida, nem pode ser completamente abandonada. Há coisa que não tem volta. Eu podia achar que o Japão não existe, mas se ganhasse uma passagem, passasse uma férias lá de 30 dias andando por todos os locais do Japão, nunca mais eu ia pensar que o Japão não existe. Eu vi a catarata de Niágara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Nem que eu queira, eu posso agora pôr em dúvida. Será que existe mesmo a catarata? Não vou crer mais que existe a catarata de Niágara. Há coisa que não tem volta atrás. Depois da decisão de cada anjo seguir ou rebelar-se contra Deus, você já ouviu falar que algum anjo santo tem a possibilidade de cair? A Bíblia não dá a entender isso em canto nenhum. Ou que um demônio, um anjo caído, tem a possibilidade de querer, de crer, de obedecer e passar a ser das ordens dos santos anjos. Não há possibilidade mais de maneira nenhuma. Você já ouviu falar na eternidade futura
um homem daqui a bilhões de anos, um salvo, lá no céu, e dizer, agora eu quero ir para o inferno, eu não vou mais crer não. Ou o contrário, já viu a possibilidade de um homem no inferno sair do inferno e ser salvo? Clamar por salvação? Um homem do... Não há isso. Então, a fé, aí não está se falando que vai perder a fé e que vai voltar a ser condenado. Eu sou da posição que a fé aqui, embora haja outras posições, mas eu creio firmemente que não se trata de fé pessoal. Não é que a viúva vai perder a fé e deixar de ser salva. Não é isso. Mas se trata de decair na obediência de todo o corpo de verdade doutrinado e revelado na Bíblia. O risco não é de perder a salvação, mas de uma viúva agindo na carne, fazer um casamento errado com descrente, e decair de obedecer, talvez até continue sabendo a doutrina, mas na busca de um casamento, ou num casamento errado, ela deixa... Nós vemos na Bíblia, até Salomão, um homem que escreveu livros da Bíblia, que foi o mais sábio que já houve na terra, a não ser Jesus Cristo, é claro. Mas ele, na velhice dele, ele se acompanhou esposas idólatras para adorar e sacrificar a ídolos. O ser humano não pensa que é incapaz de cair, porque quando ele pensa, aí está preparando o caminho para cair. Às vezes não naquilo, mas noutra coisa. Compare isso com Colossenses 2,7, com Tito 1,13, com Judas 1,3. Eu creio que essa fé, falando aí, é a fé conjunto de doutrina da Bíblia. Compare também com Romanos 1,5, 1 Coríntios 16,13, 2 Coríntios 13,5, Colossenses 1,23. Outra passagem dos objetores, que quer dizer que a Bíblia tem contradição e que Deus é mentiroso, que aqui diz que a pessoa é salva eternamente, ali diz que vai ser perdida. Claro que tudo isso é completamente errado e não tem base, mas uma passagem que eles usam, na tentativa deles, é Romanos 8,1, que diz, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles dentro de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, na verdade é o Espírito Santo dizendo através de Paulo, que aqueles que estão dentro de Cristo Jesus não têm mais nenhuma condenação, mas que condenação é essa? Se estivesse dizendo que não vai mais ser condenado, estava dizendo uma redundância, porque já sabemos que quem é salvo eternamente. Mas que condenação é essa? Ele continua dizendo, os quais não estão andando em obediência à carne, mas em obediência ao Espírito. Então, há sim condenação. Entendeu? Os crentes, os salvos, os filhos, que estão diariamente andando em obediência ao Espírito Santo, não vão sofrer condenação, e o que está andando ao contrário disso, obedecendo à carne e fazendo o desejo da carne, também não vai ter a condenação para ir para o inferno. Mas tem outra condenação. A outra condenação é contra a comunhão. Quem está obedecendo a Deus e fazendo a sua vontade, e o amando, o servindo, e ansiando, anelando por cada vez ser mais perfeito e saber a vontade de Deus, e cada dia, Deus, o que o Senhor quer que o Senhor... Em que área o Senhor quer que eu ser modificado? Em que área o Senhor quer que eu sirva mais do que eu já estou servindo? Esse Deus tem comunhão, usa, tem consolo de Deus. E o crente que não se interessa por isso, quer fazer a vontade da carne, então ele não tem mais comunhão com Deus diária, ele é corrigido, ele perde galardões, perde de ser usado por Deus, etc. Mas não está dizendo aqui explicitamente que a pessoa foi salva, deixou de crer, voltou a ser perdido e perdeu a salvação eterna. Não há nenhuma passagem na Bíblia que contradiga as 114 que Deus afirma que a salvação é eterna, onde diz que a vida é eterna.
Compare Atos 5, de 1 a 10, a história de Ananias e Safira. Eles foram mortos, perderam a vida física, mas não é dito que eles foram perdidos, tornaram-se perdidos. Compare 1 Coríntios 3, 12 e 15, onde fala que há madeira, feno e palha. Sim, que são as obras insuficientes, as obras de pequeno valor, são material perecível. Então são obras que são queimadas, viram cinzas. Todavia a Bíblia diz que essas pessoas serão salvas, embora como pelo fogo. Quem escapa? Já morei em canto de casa de madeira, e tão seca que cada casa eu imaginava que era um grande palito de fósforo. E o fogo não é como aqui, eu moro em João Pessoa, muita umidade do ar, as casas são de tijolo. Um incêndio para destruir totalmente uma casa leva horas. Dá tempo para a pessoa sair, tirar a televisão, às vezes, tirar a geladeira, pegar os documentos, pegar as roupas mais valiosas. Mas casas de madeira com 50 anos, secas, que queimam como papel, queimam como gasolina. Quando há um incêndio, eu morei numa dessas casas, havia alarme contra incêndio, havia extintor, e nós éramos treinados nos prédios públicos, nas escolas, nos prédios de muita gente, havia alarme, tínhamos que sair em 1 minuto ou 2, tínhamos que sair ou podíamos ser repreendidos. Se fôssemos empregados, podíamos ser repreendidos uma vez, 2 vezes, talvez até perder o emprego. Por quê? Porque ele nos treinava para o nosso bem. Numa escola, meus filhos estudavam lá na escola pública. Ou no verão, primavera, qualquer estação, ou no inverno, quando tocava aquele alarme, que era acionado com bateria. Mesmo se não tivesse luz elétrica, tinha bateria e acionava. E também o diretor tocava num grande sino. E todas as crianças eram treinadas sem ordenamento, sem atropelo, e tinham que, talvez, não me lembro se era 1 minuto ou 2 minutos, agora iam do jeito que estava. Podia haver neve, saíam sem sapato, saíam sem as botas, sem os agasalhos, e uns saíam só de meia, que ficava muito tempo, eles ficavam tendo as aulas só de meia. Então saíam, eram ensinados a isso, porque se sair em 1 minuto, escapa com vida. Se levar 10 minutos, morre e vira cinza. Então aqui quem escapa lá, né, nesses locais de incêndio muito rápido, as pessoas que escapam de incêndio saem com a roupa do corpo e só, deixa passaporte, se tiver caixa de dinheiro, deixa tudo para trás. Então os que forem salvos, mas as suas obras forem madeira, feno e palha, as suas motivações, vão escapar, vão para o céu, mas como quem escapou do inferno, como quem escapou do incêndio, sem coroas para apresentar a Deus, sem premiação, sem nada. Também 5,19, 1 Coríntios, aliás, 5, 9 a 10. 5, 9 a 10. Então, há um crente que se prostituía em algum sentido, mas nós vemos que preserva a salvação. O corpo entrega a Satanás para a destruição da carne, mas o Espírito conserva a salvação. Gálatas 5, de 16 a 18, fala na carne lutando contra o Espírito em crentes. 1 João 3, 10 a 21, fala que se o nosso coração nos condena, maior é Deus. 1 João 5,16 diz que há pecado para a morte física. Não fala que o crente perde a salvação. Não há pecado no crente que o leve à condenação eterna. Pode ser castigado aqui severamente, dolorosamente, ele se arrepender, chorar, uivar de arrependimento. A mão de Deus às vezes é pesada. Pergunta a Davi, perdeu os 2 filhos. Pergunta a ele. Era irmão, matou irmão. A consequência do pecado fica. Deus sara e volta, restaura a salvação, a comunhão quando a pessoa perde o perdão. Mas ficam as cicatrizes. Resposta.
de uma pessoa que alega qualquer desses versos. Estou tratando dessa vez todos de uma vez só. Resposta: olha, amigo, eu posso lhe escrever, lhe mandar por e-mail, lhe mandar em papel, imprimir, mais de 114 versos, onde o próprio Deus fez escrever explicitamente. Isso é, usando as palavras, as letras. Do lado da condição única de sua regra de salvação, a condição é: crê tu, recebe tu, se creres e confessares, se te arrependeres e creres, e semelhantes. E a consequência, se fizer isso, a consequência, do lado do resultado infalível, que nunca falha, a consequência garantida, Deus fez escrever literalmente palavras com todas essas letras. Vai ter vida eterna. Eterna significa que nunca tem fim, não volta atrás, não se desfaz, não falha, sempre existe. Vida que dura para sempre, sempre eternamente. Não entrará em condenação, não absoluto. Ele não jamais, de modo algum, entrará em condenação. Outra frase que Deus usa, outra expressão: nunca perecerá, jamais será condenado, será preservado. Nenhum ser criado poderá nos separar para longe do amor de Deus, e assim por diante. Um exemplo, João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado. Aqui está falando de salvação e de condenação no inferno. Salvação no céu e condenação no inferno. E a declaração de Deus, que não falha, não mente, nos contradiz, é: quem nele crê não é condenado. João 10, 28, 29 diz: dores, não é empréstimo, não é dor incomodado, não é dor durante algum tempo. Dores à vida eterna, não é efêmera, condicional, provisória. Dores à vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nenhum ser criado poderá arrebatar da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, eu lhe dou 114 versos, onde Deus, o próprio Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Criador de todas as coisas, o nosso Senhor, nosso dono, nosso Consolador, nosso tudo, ele disse explicitamente isso. E você diz que não, que Deus mentiu, se enganou, ou está nos contradizendo ou nos enganando. E você diz que quer provar o contrário disso. Então a obrigação, o ônus é seu. Você precisa mostrar pelo menos 10 passagens, uma passagem diretamente referente aos salvos, diretamente retirado, salvos referido principalmente em Romanos a Filemon, que foram endereçados para a igreja, para nosso tempo, para nossa dispensação. Você tem que achar passagens que explicitamente digam o seguinte: do lado da condição, diga: crê tu, recebe tu, etc. Deus botou a condição. Creia, receba. E do lado do resultado, da conclusão infalível, Deus bota: mas não será salvo, não terá segurança, a salvação não será eterna, não será garantida, será efêmera, será condicional, pode ter um dia e não ter no outro. Você tem que apresentar a frase assim: fulano de tal, o nome específico, era um salvo, foi membro da igreja, foi submerso nas águas, deu fruto muito tempo, mas perdeu a salvação, voltou a ser perdido, voltou a estar sob a condenação para ir para o inferno, e descuidou-se, e finalmente foi. Então o desafio é: morte pelo menos 20, 10 ou uma passagem que diga explicitamente, com todas essas letras, dessa maneira. Decididamente, nenhuma dessas suas 4 passagens alegadas aqui hoje faz nada semelhante a isso. Fazer você a loucura de negar que a palavra condenação tem seu significado dependente do contexto. Como é que você entende se eu disser: condenei meu aluno a repetir o ano? Significa somente reprovação, não é condenação, aí não significa ir para o inferno.
Se eu disser, condenei a roupa imoral anunciada na televisão, significa vida eterna e ir para o inferno? Não, significa desaprover aquela roupa. Portanto, se o contexto contrastar salvação eterna no céu versus perdição eterna no inferno, você teria provado o que você quer dizer, se é que Deus é mentiroso, que ele mentiu, que ele prometeu num canto e no outro canto se desmentiu. Mas não sejamos, meu amigo, não sejamos ridículos. O contexto dessas passagens não é esse contexto de salvação no céu e perdição no inferno. Então você não provou nada. Encerremos essas passagens. Oro que você venha a crer nessas 114 passagens e seja salvo, que você ainda não é um crente completo. Você crê na existência de Deus, é muito religioso, talvez um líder religioso, talvez um pastor, talvez um diácono, talvez um presbítero. Mas você não crê nessas passagens, então você não crê totalmente em Deus. Explicações adicionais que eu só darei depois de você crer e ter recebido a capacidade de entender. Essas passagens não afetam a imperdibilidade da salvação garantida por Deus. À luz do capítulo lá no meu site, Prova da Imperdibilidade da Salvação, e dos contextos das passagens e das passagens correlatas, temos que concluir que a condenação de que falam essas 4 passagens tem de se referir à perda da comunhão com Deus, tem que se referir à disciplina que a pessoa vai sofrer trazida por Deus, tem que se referir à perda de galardões, à perda de ser usado por Deus, mas não se refere à condenação espiritual, não se refere ao inferno eterno. Não quer você, meu amigo, agora se arrepender, se humilhar, pedir perdão a Deus por nunca ter crido nesses 114 versos que eu lhe citei de cor, aliás, nos 14 versos que eu lhe citei de cor, nem nos outros 100 que eu lhe dei por escrito em papel? Não quer você, meu amigo, depositar sua fé em Cristo agora mesmo, totalmente, dizer a Ele, eu creio nesses 114 versículos e sei que tu não és mentiroso, e hoje, agora, pela primeira vez, eu te recebo como meu Salvador? Deus te abençoe.